Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao curso. Parabéns pela iniciativa em querer se qualificar, em querer buscar cada vez mais conhecimento. Essa, com certeza, é uma atitude de profissionais que querem se destacar no mercado de trabalho. Eu me chamo Luana, sou bióloga, especialista em análises clínicas, com mestrado e doutorado na área de biotecnologia. E a partir de hoje irei compartilhar com vocês um pouco do conhecimento e experiências adquiridos ao longo dos anos na área de microbiologia. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão podem ser deixadas nos comentários, lembrando que o certificado do curso será emitido somente após cumprir todas as etapas do curso. No mais, desejo a todos um ótimo curso e até mais! Olá, tudo bem? Vamos iniciar o módulo de microbiologia com a primeira aula intitulada Recebimento, Armazenamento e Conservação de Amostras. Essa primeira tela que vocês estão acompanhando aí no material de vocês, trata-se da sequência das etapas que compõem ali a parte do diagnóstico microbiológico. Lembrando que são fases que a gente não encontra somente no setor de microbiologia, são fases observadas em todos os setores das análises clínicas. Então, essas fases compõem a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. O que nós iremos começar a trabalhar hoje são alguns princípios que devem ser aplicados na fase pré-analítica, que é aquela fase onde é necessário fazer a coleta do paciente, é o primeiro contato que se tem para obter essas amostras ali visando a parte do diagnóstico, certo? Então, nós iremos começar hoje com a fase pré-analítica e ao longo do nosso curso observar também as etapas que podem ser desenvolvidas tanto na fase analítica quanto na fase pós-analítica. Esse material relacionado à parte teórica que vocês estão visualizando, vocês podem encontrar num livro bastante famoso, que é o Diagnóstico Microbiológico de Kahneman, que serve ali como base bem sólida para vocês começarem a construir o conhecimento de vocês relacionado à microbiologia. Então, de maneira bem sintetizada, bem sintética aqui, eu tenho as etapas que nós iremos aprender em relação à parte de diagnóstico microbiológico. Então, tudo vai começar com a parte da coleta. Então, se você faz uma boa coleta, tenha o cuidado em fazer uma coleta no frasco adequado, manter esse frasco na temperatura ideal, obviamente que você vai ter um maior sucesso na obtenção, no isolamento daquele patógeno que está causando a doença naquele paciente. Tá? Então, essa setinha aqui indica que nós iremos começar hoje a trabalhar conceitos relacionados à coleta. Nas aulas subsequentes, iremos trabalhar a parte do processamento, que basicamente se faz a partir do momento que essa amostra chega ao setor, se tem que fazer lâmina, se tem que inocular em meios de cultura, certo? Então, isso dentro aqui da etapa do processamento. A parte de identificação, que é bastante desafiadora, uma vez que a microbiologia, eu normalmente costumo comparar a parte do diagnóstico microbiológico com um quebra-cabeça. Então, você vai ter ali informações da coloração de Gram, você vai ter informações da colônia que cresceu ali nas placas, você vai ter informações do antibiograma, e aí você junta essas informações para chegar até o nome, até a espécie daquele agente que está causando a doença. O antibiograma, que é uma etapa importante também, porque auxilia o médico na hora da prescrição dos antibióticos que irão ajudar ali na questão da recuperação daquele paciente, e o laudo, que é o que vai ser expedido no final de todas essas etapas. Então, como em todas as áreas das análises clínicas, a etapa da coleta é considerada uma etapa crítica, certo? Não só para o diagnóstico microbiológico, mas para qualquer outro diagnóstico envolvendo ali as análises clínicas. Por que, Luana, é considerada essa etapa crítica? Porque se essa coleta não for bem feita, pode ser que o micro-organismo que você está ali isolando não seja exatamente aquele que está causando a doença. Como diz aqui, você vai, de alguma forma, submeter o paciente ali a tratamentos com medicamentos que o médico vai prescrever para uma bactéria que não é a que está causando o problema, que pode ser um comensal, ou de repente da própria microbiota do paciente, ou até mesmo um contaminante que acabou entrando ali nesse processo durante a questão da coleta ou do próprio processamento, certo? Então, é por isso que é super importante vocês entenderem os princípios dessa primeira etapa aqui do módulo de microbiologia. Então, algumas considerações são bem importantes para
que se tenha um sucesso em relação à parte de diagnóstico microbiológico. O ideal sempre é fazer essa coleta antes do tratamento com antibióticos, que a gente chama de antibiótico terapia. É meio que óbvio, né? Se você vai fazer uma coleta de um paciente que já está em tratamento, a quantidade de micro-organismos ali naquela amostra vai estar bastante reduzida. Então diminui as chances de você conseguir isolar ali nos seus meios de triagem. É sempre interessante também instruir o paciente sobre o procedimento. Isso facilita a coleta, né? Porque às vezes os pacientes, eles se sentem, dependendo da coleta, obviamente, do que você vai coletar, o paciente pode não se sentir à vontade. Então, quando você explica para o paciente, ele pode inclusive te ajudar a obter aquela amostra. Fazer a antisepsia do local da coleta e a desinfecção de todos os materiais clínicos que você levou para fazer esse procedimento. Colher do local onde o micro-organismo suspeito tem a maior probabilidade de ser isolado, que também é bastante óbvio, e sempre se atentar à quantidade de material solicitado para as análises. Então, às vezes, é solicitada, por exemplo, uma nova coleta, porque aquela quantidade de material que foi fornecido é insuficiente para as análises que precisam ser feitas. Então, é bastante importante se atentar para esse detalhe. Então, a partir do momento que você tem ali uma coleta para ser feita, eu trouxe aqui esse modelo que a gente encontra nos documentos da Anvisa, que é o órgão oficial de consulta para esse tipo de análise. Então, lá ele te dá alguns modelos de solicitações, de requisições para as análises microbiológicas. Eu peguei apenas uma parte dele para destacar 4 informações que são super importantes e que devem constar na requisição daquele paciente. Primeiro, o nome, tem que ser o nome completo, evitar usar as iniciais, porque pode haver confusão ali entre pacientes que têm os nomes bastante parecidos. Um registro, normalmente a gente trabalha com códigos, né? Cada paciente vai ter um código. Então é interessante que esse código, que esse número esteja presente na requisição. A origem do espécime, ou seja, a partir de que momento, a partir de qual local do corpo do paciente eu preciso retirar aquela amostra. É uma urina? É um lavado? É um escarro? Então isso precisa estar claro na requisição. E data e hora da coleta. Por quê? Porque vocês vão ver lá na frente que para algumas análises, o tempo entre a coleta e o processamento dessas amostras é um tempo bastante crítico, bem mínimo, às vezes é 30 minutos, 1 hora. Então, se você não tem essa informação na requisição, fica difícil precisar se aquela amostra ainda pode ser processada dentro ali da questão dos padrões de qualidade requeridos para análise microbiológica, tá? Então, são algumas considerações que precisam ser feitas para a gente ter um sucesso ali em relação ao diagnóstico. Outras informações que são bastante úteis. Utilizar as barreiras de proteção necessárias a cada procedimento. Então, essa figura que vocês estão visualizando mostra basicamente quais os itens, os equipamentos que a pessoa que vai realizar a coleta e o processamento dessas amostras precisa estar portando. Então, o básico da biossegurança: a calça comprida, sapatos fechados, a bata até a altura dos joelhos, passando dos joelhos, a manga comprida, máscara, touca e óculos. São os considerados itens essenciais ali para o processamento dessas amostras e também para a coleta. É importante também lembrar sempre, toda amostra deve ser tratada como potencialmente patogênica. Então, às vezes, quando a pessoa já tem anos na profissão, ela acaba abrindo mão de determinadas barreiras de segurança por ter um excesso de confiança. Então, isso não pode acontecer, até porque você não sabe o que tem naquela amostra e ela pode, inclusive, causar uma doença em você. E não contaminar a requisição médica que acompanha o material. Tá? Isso acontece bastante em ambientes hospitalares, onde quando alguém faz a coleta, você vai buscar essa amostra para processar no laboratório e aí, às vezes, a pessoa não teve o cuidado de fechar bem o frasco, né? Se tratar de urina, por exemplo, esse frasco ele pode virar e sujar toda a requisição, o que não é ideal. Essas figuras que vocês estão acompanhando tratam-se dos locais, dos recipientes considerados ideais para a coleta de amostras. Então, esses são os principais. Os suaves, que nada mais são do que cotonetes
mais refinados, digamos assim, que são utilizados para fazer coletas em determinados orifícios, coletas de determinadas amostras. E o frasco coletor estéreo, certo? São normalmente os frascos usados para transportar e conservar amostras destinadas à análise microbiológica. É importante também, no momento que se for fazer essa coleta, saber basicamente qual é o tipo de amostra que você está trabalhando para poder selecionar o frasco ideal para fazer essa coleta. Percebam que nesses frascos aqui dos suaves existe uma espécie de meio de cultura. Ele não é um meio específico de crescimento, mas ele é um meio de transporte. Ele vai garantir com que essas amostras que você coletou nesse suave cheguem até o laboratório viáveis para o processamento. E sempre trabalhar com frascos estéreis. Quando a gente fala de identificação, aquela identificação que normalmente as amostras dos pacientes recebem, então ela precisa estar sempre no frasco e nunca na tampa, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo bem prático, como o que acontece no setor de urinálise. Você tem ali uma série de tubos, né? 20, 30 tubos, 30 frascos com urina. Imagina se você criar o hábito de colocar a identificação na tampa. Então a gente sabe que no setor de urinálise, quando ela ainda é manual, você abre os frascos, né, põe a tampa ali na bancada, mergulha, tira reagente e deixa lá até você visualizar cada um dos resultados. Então, imagina uma bancada com 20 tampas ali soltas e de repente você, no movimento, você acaba mudando a tampa de lugar. Então isso faz com que, se a identificação estiver na tampa, você não saiba de quem é aquela amostra, do paciente A ou paciente B. Então por isso que sempre o ideal é identificar no frasco e nunca na tampa ou sobre rótulos. Não contaminar a superfície externa do frasco e sempre ter a certeza de que ele está firmemente vedado, para não acontecer aquilo que eu citei anteriormente, de a amostra, o frasco virar e, além de derramar a amostra na requisição, contaminar também a amostra que foi coletada. E sempre que possível, reduzir o máximo o tempo entre a coleta e o processamento da amostra, ou seja, levar sempre imediatamente ao laboratório. Essas são as principais amostras que podem chegar no setor de microbiologia. Obviamente que umas vão chegar com maior frequência que outras, mas eu vou destacar aqui para nós conversarmos um pouco sobre 3 amostras, desde o momento da coleta até a questão de como que é feito a conservação delas. Então, eu tenho aqui a hemocultura, que trata-se da coleta de sangue para verificar a presença de micro-organismos ali, que provavelmente estejam causando ou uma bacteremia ou uma fungemia no paciente. Então, você precisa cultivar esse sangue para identificar esse patógeno. Secreção uretral e urina, que é uma das amostras que mais chegam no setor. Então, vamos começar com a hemocultura. Então, aqui tem um passo a passo bastante simplificado de como que se dá a coleta para a hemocultura. Então, inicialmente tem que ocorrer a lavagem das mãos com água e sabão, é algo que a gente já está acostumado, tem sempre esse cuidado de higienizar as mãos. Lógico, apesar do procedimento ser feito com luvas, mas a etapa inicial tem que ser a lavagem das mãos. Você precisa sempre deixar separado os materiais que você vai precisar para fazer essa coleta, né? Então aqui nessa imagem tem uma espécie de bandeja, já com todos, até o pincel que você vai usar para identificar as amostras já tem que estar organizado ali, porque você precisa fazer uma desinfecção de todos esses itens, inclusive do frasco de coleta para hemocultura, que é esse que vocês estão visualizando aqui, tá? Lembrando sempre também da identificação, nunca pode esquecer da identificação do paciente no frasco de coleta. No caso da hemocultura, como vai ser feita uma punção venosa, você vai escolher o melhor local de punção para fazer essa coleta, observar ali se é um local bom, que você vai ter uma facilidade para puncionar, fazer a antisepsia do local e, assim que você faz essa antisepsia, puncionar a veia sem tocar diretamente no local da punção, para que não haja aquela contaminação e esse contaminante vá parar no frasco de hemocultura e você vai cair naquele erro que nós citamos lá no comecinho da nossa aula, que é cultivar contaminantes ou até mesmo micro-organismos comensais, certo?
No caso de hemocultura, existem volumes de sangue específicos para a idade do paciente. Então, se for um paciente adulto, o ideal é que se colete de 5 a 10 ml de sangue, tá? Por frasco, certo? E se for um paciente pediátrico, de 1 a 4 ml, obviamente, se for criança, por exemplo, tem que ver se é um RN, se é uma criança um pouco de mais idade, então isso também vai variar um pouco. Assim que você faz a coleta dessa amostra, você transfere para os frascos de hemocultura, e aí a ordem dessa transferência vai depender do que está na requisição. Se é, por exemplo, se são 2 frascos de amostra, um para cultivar anaeróbio e outro para cultivar aeróbio, você tem que fazer a transferência nessa ordem. Primeiro anaeróbio e depois aeróbio, tá? Então, sempre atentar também à ordem correta dos frascos. Esses aqui são os possíveis frascos de hemocultura que vocês podem visualizar na rotina de vocês. Esses frascos aqui, eles são para hemocultura automatizada. Então, tem um equipamento específico que vai fazer a leitura, o acompanhamento do crescimento microbiano e vai fazer o alerta quando houver indício de crescimento microbiano. Mas existem também os frascos de coleta para hemocultura manual. Tá? Os meios de cultura são basicamente os mesmos, é um caldo TSB com algumas soluções anticoagulantes e serve para fazer o cultivo dos micro-organismos que eventualmente, numa situação de bacteremia, vão estar na corrente sanguínea. Depois que você transfere para os frascos, dispensa esse material em local adequado, sempre com aquele cuidado, uma vez que se trata de pérfuro cortante, então tem que ter cuidado com os acidentes ocupacionais. E no final de todo esse procedimento, lavar as mãos com água e sabão. Aquele era um exemplo, né, o passo a passo resumido para coleta de amostra para hemocultura. Aqui nós temos agora o passo a passo também bastante resumido da coleta de secreção uretral. Então veja que na amostra anterior a gente nem falou em suave, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui nós já vamos ter que fazer a coleta com suave, uma vez que se trata de um orifício bastante estreito, né? Então tem que ter esse cuidado de fazer a coleta com suave no meio de transporte específico. Então, para a coleta de secreção uretral, o ideal é que ela seja feita pela manhã, antes da primeira micção, que é uma forma de você ali concentrar esses micro-organismos que eventualmente estarão ali. No local de coleta, você pode usar tanto uma alça bacteriológica descartável, de preferência aquela de 1 microlitro, que é mais fina, a amarela, ou mesmo o suave estéreo fino, que você também pode encontrar algumas variações desses meios de transporte para esse tipo de coleta. Então aí você insere esse suave, gira, assim, cerca de o 360 graus, né, um giro de 360 graus, que aí você consegue coletar bastante amostra, certo? Faz a retirada e aí guarda esse suave no meio de transporte para encaminhar para o laboratório para o processamento. Esse terceiro exemplo de amostra que é bastante comum é a urina. Ou seja, vocês vão ver bastante requisição de urocultura, que é a cultura de urina. Nesses casos aí, quando há suspeita de infecção urinária. Vocês vão ver também que existem diferenças quanto às formas de coleta da urina, dependendo do paciente. Como assim? Eu tenho formas de coletar para mulheres, para homens, crianças e para pacientes cateterizados. Como o nosso tempo é bastante reduzido, eu vou mostrar para vocês apenas a forma de coleta ideal de urina de mulheres, que é o que também chega com maior frequência. Então, inicialmente, precisa haver a lavagem das mãos. Logo em seguida, com o auxílio das mãos, você vai afastar os lábios, os grandes lábios. Vai fazer a higienização do local também, da região íntima ali da mulher. Pedir para que ela seque, você vai passar todo esse passo a passo para o paciente, tá? De maneira que ela consiga compreender a necessidade de manter o ambiente ali limpo para que essa coleta da urina seja a melhor possível. Então, ela lava as mãos, afasta ali os grandes lábios, faz a higienização daquele ponto e seca, né? E em seguida ela vai fazer a coleta da urina. Porém, quando se trata de urina para análise microbiológica, a gente normalmente pede para que seja coletada a urina de jato médio. Então, esse primeiro jato ele vai ser desprezado
e em seguida vai ser coletado o jato médio. Tudo bem? E fecha o frasco e essa amostra vai ser encaminhada para análise microbiológica. A urina, em situações não patológicas, é um líquido estéril. Então, pode ser que as bactérias que apareçam no momento do processamento não sejam necessariamente do canal uretral ou mesmo da bexiga, mas sim da região genital por onde aquela urina passa. Por isso que tem que ser uma coleta feita da melhor maneira possível para não ter essa contaminação. A partir do momento que você obtém aquelas amostras, esses 3 tipos e as outras que vocês viram naquela tabela, é sempre interessante reforçar que esses frascos de coleta, esses tubos contendo os swabs, eles precisam ser bem fechados, tá? E serem acondicionados em recipientes de proteção apropriados, para não ocorrer de haver tombamento desses frascos e essa amostra sair do frasco e, além de contaminar a requisição, contaminar a própria amostra. No momento do transporte, evitar condições ambientais adversas, por exemplo, ou um local muito quente ou um local muito frio, isso pode de alguma forma interferir na qualidade da amostra. E aquelas amostras que precisam às vezes ser transportadas em transporte aéreo, por exemplo, usar recipientes que minimizem aquelas diferenças de pressão que ocorrem nesse tipo de transporte. Lembrando sempre de não deixar que essas amostras ressequem. Isso é bastante importante frisar, porque se aquela amostra estiver ressecada, a probabilidade de você reativar o micro-organismo que estava ali, vai ser bem menor. O ideal sempre é que essas amostras sejam transportadas imediatamente ao laboratório, para que a gente consiga assegurar a sobrevivência desse micro-organismo. Então percebam, ele está sendo retirado de um ambiente onde ele tem todas as condições ideais para ele se multiplicar, para sobreviver. Está sendo colocado em um frasco ou um tubo ali contendo apenas um meio de transporte. Então, quanto mais tempo você levar do momento da coleta até o processamento para realizar o trabalho com essa amostra, menor a possibilidade de isolamento, de sobrevivência daquele micro-organismo. Evitar o contato prolongado dos micro-organismos com anestésicos durante a coleta, uma vez que essas substâncias usadas para conservar determinados tecidos, ela tem uma atividade antimicrobiana, então pode ser que nesse meio tempo em que foi coletado até o processamento, essas substâncias tenham agido sobre a amostra. Isso vai reduzir também a possibilidade de isolamento do patógeno. E consultar o laboratório sempre para verificar a disponibilidade dos meios de transporte. Eu falei anteriormente, para cada uma das amostras eu vou ter um meio de transporte específico, certo? Eu não posso fazer uma coleta de secreção uretral, como eu mostrei anteriormente, e mandar esse suave para o laboratório, um suave apenas num frasco seco, um suave seco. Isso vai ressecar e a possibilidade de eu conseguir isolar o micro-organismo vai ser muito baixa. Então eu preciso entender qual a necessidade, quais os meios de transporte disponíveis ali e eu use aquele que é mais indicado para aquele tipo de amostra. Então, quando a gente fala de swab e meios de transporte, o mercado hoje está bastante diversificado. Então, eu tenho o meio de Stuart, meio Ames, o Kerry Blair e a própria salina tamponada. Tá? O meio de Stuart, como vocês podem ver aqui na composição, ele é um meio bastante simples. Percebam que ele tem apenas algumas substâncias e nenhuma delas destinadas ao crescimento microbiano. Então, ele é um meio carente em nutrientes e, por esse motivo, ele não permite que a multiplicação. Ele vai permitir apenas a sobrevivência daquilo que já está na amostra. Então, ele é ótimo para transportar diversos materiais, como secreções, raspados e amostras de biópsia. E é bastante interessante quando se tem a pretensão de isolar micro-organismos como hemófilos, Streptococcus pneumoniae, Salmonella, Shigella, entre outros. O meio de Ames, ele é um meio modificado. Se você pegar a composição do meio de Stuart e comparar com o meio de Ames, vocês vão ver que ele é bastante parecido. Só vai diferenciar que um não tem o azul de metileno. O objetivo é o mesmo, é transporte. Mas nesse caso aqui, o meio de Ames ele tem uma variação. Você vai encontrar o meio de Ames
normal e o meio de Ames com carvão ativado. Essa variação, esse acréscimo do carvão no meio de transporte, ajuda ali a neutralizar as toxinas que algumas bactérias produzem, certo? Então pode ser que essa amostra seja coletada, a bactéria está ali, ela vai para o meio de transporte, mas se não tiver esse carvão para ajudar a neutralizar as toxinas que ela mesma produz, isso vai gerar um dano na própria célula bacteriana. E aí você pode não conseguir isolar por esse motivo. Então, essas variações ao meio de Ames com carvão ativado, ele vai favorecer a recuperação de micro-organismos como a Neisseria, que são micro-organismos um pouco mais fastidiosos em relação ao crescimento. Mas ele também pode ser indicado para transportar outros micro-organismos menos exigentes e para diferentes materiais biológicos. O meio de Curie-Blair é semelhante também ao meio de Stewart em relação à composição e é indicado para o transporte de material fecal e consequente conservação dos micro-organismos. Por fim, a salina tamponada. Percebam que a composição de todos esses meios não é para crescimento, e sim para a manutenção desses micro-organismos viáveis para o processamento. A salina é a mesma coisa, só que diferente dos outros meios, a salina tamponada é um meio líquido de transporte. E aí, normalmente, ela é utilizada para o transporte de fezes. Aqui nós temos um quadro mostrando essa relação entre o tempo máximo para entrega de amostras e ao tempo crítico em relação àquela amostra que está sendo usada para determinado diagnóstico. Então, aqui, por exemplo, amostras onde o objetivo é cultivar anaeróbios, o tempo crítico é bastante curto, é cerca de 30 minutos, certo? Então, é algo que precisa ser sinalizado ali e conversado entre o laboratório e o ambiente onde vai ser feita a coleta, para que essa amostra seja processada o quanto antes. 30 minutos é um tempo muito curto. Aí, por exemplo, as outras amostras, como é o caso daquelas coletadas em SUAB, eu tenho um tempo de até 8 horas para que essa amostra se mantenha viável e assim eu tenho uma possibilidade de conseguir isolar o micro-organismo ali daquela amostra. Percebam também que todas essas listadas devem ser deixadas em temperatura ambiente, não colocar em geladeira, não refrigerar, com exceção da urina, que também, apesar de aqui no nosso quadro ele dá essa possibilidade, mas vale aquela máxima, quanto mais rápido você processar, melhor. Aqui também ele mostra um pouco a diferença entre a quantidade de amostra coletada e o tempo ótimo para transporte ao laboratório. Então, por exemplo, se eu estou falando de aspirados, se você coleta uma amostra, uma quantidade inferior a 1 ml, você tem ali 15 minutos a temperatura ambiente para poder processar essa amostra. Agora, se você coleta uma amostra acima de 1 ml, você ganha mais 15 minutos para processar, certo? Então, essa questão da quantidade de amostra coletada, ela também pode aumentar ali um tempo em que essa amostra pode ficar ali no procedimento de transporte. Hoje em dia, nós trabalhamos muito com laboratórios e postos de coleta satélites, né? Então, você vai ter um laboratório central e essas amostras são coletadas nesses postos de coleta. Então, vai acontecer de que você vai coletar e vai ter que ser transportado para um laboratório central e aí essa amostra vai ser processada. Então, existem alguns cuidados, né, dentro dessas etapas aí para que você não tenha uma perda da qualidade do seu processo. Então, é muito importante esse cuidado com a biossegurança na hora de receber essas amostras. Então, se, por exemplo, ela chegar nesses recipientes que vocês estão visualizando, tenham cuidado na hora de abrir, porque no transporte pode ter quebrado algum tipo de tubo, e isso, se a pessoa que for receber não tivesse cuidado, ela pode se machucar e causar aqueles acidentes, como eu falei, acidentes ocupacionais. Sempre verificar se todos os dados solicitados estão naquela requisição. Lembra que eu falei lá no comecinho, o nome do paciente, o número de registro, a origem do espécime e a data e hora da coleta são informações imprescindíveis. Então, essas informações elas precisam estar na requisição quando essa amostra chega no laboratório.
fazer o exame visual e determinar se todos os critérios para aceitação foram cumpridos. Acabei de citar em relação à identificação, mas pode ser que a identificação esteja completa, perfeita, mas a amostra veio coletada num frasco que não é o correto, ou veio num suave seco, ou veio numa solução de formol, por exemplo. Então isso também precisa ser analisado. E dá uma importância, né, uma certa prioridade para aquelas amostras que, além de você semear em meio de cultura, você também precisa observar ao microscópio, certo? Então essas você precisa visualizar antes para ajudar também a montar ali, a fechar aquele laudo. O laboratório ele também precisa ter critérios para rejeitar uma amostra. Então não é só observar aqueles fatores ali que eu acabei de citar, mas ele também precisa dizer quando uma amostra não é considerada ideal para o processamento. Então eu coloquei várias aqui, vou destacar, por exemplo, a identificação incorreta da amostra. Faltou um daqueles dados que eu citei anteriormente. Vamos falar aqui, faltou o nome do paciente. Você pensa, nossa, mas como é que a pessoa esquece de colocar o nome? Esquece, acontece, tá? Não é algo difícil de ocorrer, não. Então, se for esse o caso, você rejeita aquela amostra para não incorrer em erros. Quando você percebe que a quantidade de material que foi coletado é insuficiente para todos os testes que foram solicitados. Então, vamos imaginar que se trata de um líquor, né? E no líquor você precisa fazer, às vezes, 2 lâminas, uma de Gram e uma para pesquisa de criptococos. Você precisa inocular em 2 meios de cultura diferentes, às vezes 3. Então, se você coleta uma quantidade muito pequena, você não vai conseguir fazer todas essas análises. Suave seco, que eu já citei anteriormente, e culturas para anaeróbios recebidas em condições não apropriadas, né, em condições de aerobiose, por exemplo, certo? Aqui eu tenho algumas amostras que, caso sejam coletadas, mesmo que você processe, elas vão gerar resultados questionáveis, né, como, por exemplo, vômito, suave seco, que assim você vai processar, mas você tem que olhar com calma, né, com bastante atenção os resultados que você pode obter. Material que foi coletado de queimaduras, por exemplo, né, você vai ter toda uma destruição de tecidos ali. Então, micro-organismos de diferentes áreas podem estar ali colonizando aquela lesão, então pode gerar um resultado questionável, dentre outros. Então, essas foram as principais recomendações, e aí na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo.